O repasse de 70 milhões de reais ao consórcio pró-urbano foi aprovado mediante acordo entre a Prefeitura e as empresas de ônibus, que deverão colocar em prática as melhorias que já deveriam ter sido feitas há muito tempo. A pergunta que fica é: será que o valor milionário vai mesmo mudar o serviço público a partir do ano que vem? Essa é a pergunta que os usuários do transporte coletivo estão fazendo após a Prefeitura aprovar repasse de 70 milhões de reais às empresas de ônibus. Eu espero que renova a frota, que esse dinheiro seja bem aplicado, então, né, com ar-condicionado, melhor higiene, menos lotação, mais ônibus. Não estou esperando muito não, viu? Eu estou meio em dúvida com isso daí, porque já era para ter trocado esses ônibus, né? Que já estão bem velhos, o horário de ônibus é uma pouca vergonha. Tem dia que você fica no ponto 1 hora esperando o ônibus. Então não tem como, né? Repassar esses 70 milhões e não resolver nada, porque não vai resolver. Mas terá de resolver, está na nova lei. Consta, por exemplo, que a frota deverá ser renovada até 2024 e metade o ano que vem. Ar-condicionado nos ônibus, Wi-Fi e outras melhorias. Não é justo, na minha maneira de ver, esse pagamento de 70 milhões, porque houve um erro administrativo, deveria ser cobrado de quem errou. Só que a cidade vai pagar. Bom, então pagando o que o usuário necessita e vai receber a partir de agora o serviço do jeito que estava no contrato original e agora no aditamento. Ou seja, conforto, segurança, higiene mínimo. Troca da frota também é necessário, mas tem que funcionar. Não adianta mais daqui para frente usar qualquer tipo de subterfúgio ou desculpa. Ou funciona, ou, se não funcionar, contrata uma nova empresa, chama uma nova licitação e coloca para o usuário algo que ele está pagando, porque não é de graça. Além disso, a Prefeitura e o consórcio pró-urbano decidiram desistir de ações judiciais que estavam em andamento e questionavam alguns termos do contrato de concessão. Também processos administrativos com sanções impostas pelo município às empresas de ônibus. Na verdade, assim, fazendo em resumo, foi apenas um meia-culpa de cada lado, porque a Prefeitura errou durante esses 10 anos e o consórcio aproveitou o erro da Prefeitura e praticou o seu erro. Então, agora, na verdade, é um ajuste, até porque o que vai acontecer daqui para frente é um subsídio que toda a cidade, todo município vai pagar o transporte público de Ribeirão Preto, mas a tarifa vai ser mais adequada para o usuário. É isso que vai acontecer. Então, aí não existe inocente. Na verdade, prejudicado sempre foi o usuário e agora, com essa nova regra via aditamento de contrato, nada mais do que a gente assistiu pode acontecer. Se acontecer, no mesmo dia pode rescindir o contrato e partir para uma nova história, porque aí não adianta mais discutir o leite derramado. Enquanto isso, os passageiros seguem registrando falta de segurança nos coletivos, como um pneu rasgado que circulou pela cidade transportando usuários, lanternas quebradas, veículos velhos sem manutenção. Pior ainda, a situação dentro dos ônibus. Você vai colocar a mão para apoiar, tá despencando. As cordinhas, umas que está funcionando geralmente. A questão dos ônibus que tem a parte do cadeirante, tem ônibus que está quebrado. Aquele elevador que dá suporte para o cadeirante. E quantas vezes eu vi o cadeirante ficando no ponto por conta que estava quebrado e não tinha como fazer o transporte do deficiente. A porta aberta e o motorista não viu porque é com defeito o ônibus. Baratinha sai às vezes, calor demais, né? Sem ar-condicionado, sem nada, sem higiene. Há pouco tempo eu peguei um ônibus com o banco quebrado, uma mulher ainda caiu do banco, porque na hora que brecou, o banco saiu do lugar, a mulher foi junto. Esses ferros que a gente segura, tudo quebrado, isso aí é um perigo, né? Quando chove, principalmente no dia de hoje, tem ônibus que tem goteira dentro, infiltração. Eu já andei em ônibus que eu estava sentada do lado e apareceu uma baratinha saindo da parte da madeira do ônibus. Então a infraestrutura dos ônibus é bem ruim. E outra coisa que tem para reclamar, que eu acho que a maioria das pessoas reclama também, é a questão da demora. Sim, muita demora. É o que conta a Eloá, que mora na Vila Carvalho e todos os dias espera o ônibus neste ponto da Rua Amparo para trabalhar. E é frequentemente, sabe? A gente fica esperando e aí você entra no aplicativo Citymobile. Eu não sei o que acontece, que eles falam que vai demorar cerca de 35 minutos, mas esse aplicativo também não serve para nada, porque demora em torno de 2 horas e 30 minutos. Desde quando
voltou a pandemia, eles já tinham tirado um ônibus da linha. Ficou um para descer e subir para fazer essa rota. E aí, se quebra o ônibus, eles não mandam um ônibus, sabe? Então, tá bem desgastante, viu? E com esses 70 milhões, eles têm que rever melhorias urgentemente. Por quê? Então, tá sempre repassando dinheiro para Pró-Urbano e não tem retorno para a população. Então, aonde está indo esta verba? É muito dinheiro, tem que ter uma cobrança sim em cima disso, monitorar bastante e ver para onde o dinheiro realmente está indo e se vai ter essa melhora. Até para a gente que paga R$5 na passagem de ônibus não é barata, então eu acho que a estrutura do ônibus deveria ser ótima em relação ao tanto de dinheiro que vai ser repassado também. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Pró-Urbano informou que a dedetização dos ônibus é periódica. Sobre a demora de 2 horas e meia, disse que o que foi relatado aí pela passageira não condiz com a verdade. E a Prefeitura informou que estão previstas melhorias no transporte público, com troca de 100% da frota, que terá início já no primeiro semestre do ano que vem. Destacou que as melhorias são possíveis graças a esse repasse dos R$70 milhões.